Oi, pessoal. Vamos analisar mais uma atividade, mais uma questão de uma das sequências digitais que nós fizemos lá na plataforma CAED. Nesta atividade, nós temos um texto, uma narrativa que se chama A Noite Sem História. E essa narrativa, ela vai contando uma experiência do narrador que começa assim: e agora? Cadê a inspiração? Onde está a ideia, o tema, o começo de qualquer historinha para eu desenvolver? Não me vem nada, deu branco. E aí ele continua escrevendo a experiência que ele teve, que ele trabalhou demais, que ele estava gostando, só que ele escreveu 17 tiras de desenhos, ou seja, a gente percebe que ele é um cartunista, que desenha o Bidu, o Franjinha, ele é um cartunista da Turma da Mônica, e ele vai contando a experiência dele, que ele teve durante uma noite, depois de muito trabalho, e a inspiração foi embora. Ele resolveu comer alguma coisa, foi lá na geladeira, descobriu que tinha um manjar esquecido, depois ligou a televisão, procurou um filme, encontrou um filme antigo, mas bom, foi assistir o filme, depois o filme acabou, o sono não vinha, e da mesma maneira que o sono não vinha, a inspiração também não aparecia. Ele escuta o latido de um cachorro, ele percebe que a noite está bonita, calma, pensa em dar uma caminhada, uma volta no quarteirão. Quando ele volta para apagar a luz da prancheta, ele percebe que o papel continua lá, em branco, pedindo traços, mas a inspiração não vem. E aí ele finaliza dizendo isso, que ele quer continuar a escrever, ele quer uma história, mas ainda não apareceu a inspiração. E aí a questão apresentada é o seguinte: o fato que motiva essa narrativa é: o narrador desiste de criar historinhas durante a noite, o narrador escuta um cachorro latindo no exterior da casa, o narrador fica sem inspiração para desenvolver uma história, o narrador vai até a geladeira procurar alguma coisa para comer. Bom, diante dessas 4 opções que se apresentam para nós, a gente já pode eliminar 2 de cara. Veja lá, a segunda: o narrador escuta um cachorro latindo no exterior da casa. Isso aconteceu? Aconteceu, mas depois que ele já tinha parado de desenhar e escrever historinhas. A última: ir até a geladeira procurar alguma coisa para comer. Isso aconteceu? Também aconteceu, mas depois que ele já tinha parado de escrever, já tinha perdido a inspiração. Então, essas 2 opções nós já podemos eliminar de cara. Resta somente 2. A primeira, vamos lá, o narrador desistiu de criar historinhas durante a noite? Não, ele não desistiu, ele simplesmente não tinha mais inspiração. Ele até queria continuar desenhando e escrevendo, mas não conseguia mais, talvez pelo cansaço, talvez simplesmente pela falta de inspiração mesmo. Alguma coisa tirou ele do eixo. Bom, se não é a primeira, não é a segunda, não é a quarta, só nos resta a terceira opção. O narrador fica sem inspiração para desenvolver uma história. Isso está muito claro quando a gente vê lá no comecinho da história o nome do texto e também as primeiras linhas dele. O nome, o título dessa narrativa qual é? A Noite Sem História. E quais são os 4 primeiros parágrafos que nós temos nesse texto? E agora? Cadê a inspiração? Onde está a ideia, o tema, o começo de qualquer historinha para eu desenvolver? Não me vem nada, deu branco. Aí você percebe o motivo central do texto.
Isso que nós estamos fazendo, gente, é compreensão textual. Isso é imprescindível para a gente resolver essas questões. A gente tem que ler e compreender, entender o que nós estamos lendo. Depois de entender o que foi lido, o que foi contado na narrativa, nós vamos interpretar, vamos ler e pensar qual é o enredo, o tema central dessa história. E aí é fácil para a gente descobrir qual a alternativa correta, qual é a opção correta. Opção número 3, o narrador fica sem inspiração para desenvolver uma história. Valeu? Até mais!